E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como vocês estão? Meio estranho isso aqui ainda, não acostumei bem. Quarto eu usei isso aqui, foi bom, o áudio ficou legal. Espero que aconteça o mesmo, mas ainda é estranho. Como vocês estão? Tudo bem? Quero dizer que para mim é uma alegria, uma honra estar com vocês cultuando o Senhor. De verdade, de coração aberto. Para mim é uma honra, um privilégio estar com o corpo de Cristo. Todo domingo é especial, porque todo domingo o corpo de Cristo, a igreja, está reunido. A igreja se reúne para entoar louvores a esse que tem agora um nome que está acima de todo nome e é digno do nosso louvor, aquele que morreu por nós para que nós estivéssemos aqui, juntos, salvos, sem preocupação, não tem mais com o que se preocupar, a eternidade está garantida, já está garantido, fica tranquilo, basta que tu sirva a Ele fielmente, honre Ele, adore a Ele, amém? E nós estamos aqui para isso, não só nós, mas Hebreus diz que nós estamos juntos de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, nós estamos junto com uma galera bem especial aí, entoando louvores a Deus hoje. Tem uma turma, e é uma turma legal, de gente que está cultuando o Senhor. Alguns diante do trono já, alguns nos aguardando, essa turma aí que já foi antes de nós, anjos especiais, anjos que estão na presença de Deus, então, cultuando a Ele, cantando digno, santo, santo, santo é o Senhor. E nós nos reunimos a essa turma, um grande coral, como nós veremos na eternidade. Coisa boa que vai ser isso, né? Coisa boa isso. Então, quero dizer que para mim é uma alegria estar com vocês, apesar de que, na vinda para cá, foi meio preocupante. Nós estávamos saindo de casa para vir, nós viemos a pé, eu moro perto, e eu estava trazendo violão, mas eu tinha mandado uma mensagem para o Francisco trazer para mim. E eles chegaram lá para pegar o violão e a chave do prédio aqui, e eu alcancei, e nisso ele quis ajudar a Paloma, mas acabou queimando, uma queimadura de quase 3º grau aí na perna. Ela cantou aqui pela graça, mas está toda queimada, devia estar no hospital, essa hora estou brincando, não é tanto assim. Mas ele quis ajudar e acabou atrapalhando um pouquinho. Eu sei, ele foi numa boa intenção, apesar de que na hora a Paloma não achou que fosse uma boa intenção, assim. Acontece, eu sei como é que é isso já. E eu louvei a Deus porque não era eu no carro. E aí eu vi como nós precisamos ser santificados ainda. Se fosse a Su e eu dentro do carro, meus irmãos, não sei se eu estaria aqui pregando essa hora. É bem possível que eu estivesse precisando de visita no hospital, porque a queimada ia ser ela, mas o ferido ia ser eu. Que coisa boa. Mas eu já pedi perdão, disse, eu vou trazer o violão na próxima, eu trago nas costas, não tem problema. Violão, teclado, bateria, eu trago tudo nas costas. Não peço mais, não. Tem chimarrão? Não leva para mim, deixa que eu levo. Não, vamos evitar isso aqui. Mas, estamos aqui hoje numa série, nós retomamos, né? Semana passada nós fizemos uma pausa por causa do Dia dos Pais, mas agora a gente retoma a série do Pai Nosso, série Orem Assim. O que é isso? É uma série catequética. Nós estudamos antes a série dos 10 Mandamentos, nós tivemos aí 11 sermões nessa série, se tu não assistiu, assiste, está no YouTube, foi muito boa. E agora nós estamos numa série no Pai Nosso.
Depois que acabarmos essa, teremos uma terceira série catequética, que é o Credo dos Apóstolos. Por quê? Porque a igreja sempre foi instruída desse jeito. Tanto novos crentes, pessoas que se converteram a Cristo, quanto os filhos, quando nascem, já começam a ser instruídos pelos pais, e os pais usam esse pilar, ou esse tripé, que é 10 mandamentos, oração do Pai Nosso e o Credo dos Apóstolos. E nós estamos nesse meio aí, oração do Pai Nosso. Vamos ler o texto? Mateus 6. Vamos ler todo o texto. Nós vamos ficar numa parte do verso 10, versículo 10, mas eu quero que a gente leia todo ele. Afinal, a gente fez um intervalo aí, uma pausa semana passada, e eu não quero que ninguém fique por esquecido, ninguém esqueça esse texto, ninguém se perca. Mateus 6, nós iniciamos lendo o verso 5, que é quando Jesus inicia dizendo como não fazer. A coisa é tão importante. Tu sabe que a coisa é muito importante quando antes de falar como fazer, ele vai dizer como não fazer. Olha, tu tem que fazer do jeito certo. Então, se tu tem que ser do jeito certo, tem que orar desse jeito, e é muito importante, eu vou dizer então antes como tu não faz. Entenderam a ideia? Vamos lá então, Mateus 6. Isso não vai estar projetado aqui porque eu não avisei que eu faria isso. Então, acha aí Mateus 6, verso 5, e nós vamos ler até o 13. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Que lindo isso aqui, né? Demais. Portanto, orem assim. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos lá. Portanto, orem assim. Pai nosso, amém. Coisa linda isso aqui. Relembrando algumas coisas importantes que eu falei desde o início. Essa oração não é uma oração que Jesus fazia. Jesus não orava isso aqui. Jesus nunca pediu perdão pelos pecados. Então Jesus não fazia essa oração. Ele está ensinando como nós temos que orar. Tu quer ler uma oração que Jesus fazia, como ele orava? Vai em João 17. Lá vai ter uma transcrição de uma oração de Jesus. Mas, nessa oração aqui, nós encontramos 6 petições, 6 pedidos, que nós vamos ver e estamos vendo que são essenciais para nós. A oração está dividida em 2 metades. Os 3 primeiros pedidos lidam com a glória de Deus. A nossa primeira busca tem que ser a glória de Deus. Afinal, esse é o fim de todo ser humano, o grande propósito da vida. Se tu tem essa pergunta, eu não sei para que eu nasci, qual o propósito da vida? Agora tu sabe, é glorificar a Deus. Pode ter outros em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, pode ter. O mais importante é a glória de Deus. Isso está contido na primeira metade da oração do Pai Nosso. E nós vamos hoje ver a terceira petição, que é o verso 10, parte B do versículo. Olha comigo aí. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é quando nós estamos falando de vontade, a gente entende bem o que é isso, né? A gente sabe muito bem o que é vontade. Porque geralmente é isso que a gente tenta, é fazer a nossa. Lá em casa, por exemplo, nós temos uma vontade que dificilmente eu consigo realizar. Eu tenho uma vontade muito grande de ver todos os dias, assim, bem fechadinho, as portas e gavetas, e isso raramente acontece. A vontade da Su não é bem essa. Ela sai, parece que ela tem que socorrer alguém no incêndio, e ela esquece as portas e gavetas entreabertas, não fecha direito, e eu tenho que ir atrás dela fechando as portas e gavetas.
Porque nós temos uma vontade diferente um do outro. Assim acontece com a gente. Nós temos algumas vontades que são maiores, outras menores. E eu quero que tu entenda aqui a caráter de introdução. A caráter de introdução, isso tu tem que prestar atenção porque é muito importante. Deus tem duas vontades. Como assim? Deus tem duas vontades. Grava isso, porque tu vai se dar conta de que tu também é desse jeito. Eu sou assim. Vocês lembram um tempo atrás que eu falei aqui, eu dei o exemplo da Sofia, quando era desde pequenininha, que ela me pedia uma arma rosa? Quem lembra? Lembram? Ela me pede uma arma rosa, só que desde que eu usei esse exemplo, agora eu tenho outras duas que também querem uma arma rosa. Aumentou só, vou ter que gastar um pouquinho mais. A Sofia me pede uma arma rosa desde pequenininha. Eu quero que ela tenha uma arma, sim ou não? Sim, óbvio que sim. É óbvio que eu quero. Eu não vejo a hora. Mas não agora. Por quê? Porque ela não tem idade para isso. Ela não tem condições para isso, para usar uma arma. Ela não tem preparo para usar uma arma. Mas eu quero muito que ela tenha. Então a minha vontade é que ela tenha? Sim. Agora? Não. Pela segurança dela, se ela me pedir, eu direi não. Por quê? Porque além da minha vontade, além de eu querer que ela tenha uma arma, eu tenho uma vontade maior, que é a segurança dela. Deu para pegar? Entendeu? Deus é assim. Deus é assim. E os teólogos amam inventar umas coisinhas, né? Dar umas explicações assim para justificar o trabalho dos caras, justificar o porquê dele ter escrito um livro. E os teólogos dizem isso. Deus tem duas vontades. Anota aí para tu não esquecer. Deus tem a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Deus tem duas vontades. Decretiva por quê? Porque é a dos decretos. Essa vontade de Deus, ela é realizada, querendo nós ou não, independente de circunstância, independente do que aconteça ou não, essa vontade de Deus será feita. São os decretos de Deus. Por exemplo, o dia da volta de Jesus. Deus já decretou. E ninguém consegue mexer nisso, ninguém pode alterar isso aqui, Deus decretou e será assim. Um outro exemplo, a vinda de Jesus, na primeira vinda dele, quando ele nasceu de um bebê, Deus havia decretado que ele viria, e foi assim. Há os decretos de Deus, e geralmente os decretos de Deus nós não conhecemos, não são revelados para nós. A vontade preceptiva de Deus são os preceitos, a lei, a Bíblia, a palavra. Essa vontade, ela é revelada a nós, ela nos foi entregue e agora nós a conhecemos, ou deveríamos conhecer. Pegaram a ideia? Vontade decretiva e vontade preceptiva. Então Deus tem duas vontades. Deus quer que o ímpio seja salvo. Sim ou não? A Bíblia diz isso, né? Agora, Deus quer que o ímpio seja salvo. Isso vai acontecer? Todos serão salvos? Não. Por que não? Porque ele tem uma vontade maior. E aqui entra já a divisão entre arminiano e calvinista, entre os caras que são da eleição, os caras que não, a pessoa decide, eu quero Jesus, eu escolho Jesus, eu aceitei Jesus, tá? Por quê? O calvinista, a nossa turma, né? Os que entendem um pouquinho melhor, tô brincando, eu não devia ter falado isso, mas eu não consigo afastar esse microfone agora, então saiu. Tá? O calvinista, ele quer que ele entende que Deus quer a salvação do ímpio ou não? Sim. A gente não tem como ir contra a Bíblia. Mas o que Deus quer mais do que isso? A glória dele. De alguma maneira que os mistérios e os decretos de Deus definiram, nem todos serão salvos, porque isso glorifica mais o nome de Deus. O arminiano, ele entende que Deus quer que o ímpio seja salvo? Sim, a Bíblia diz isso. Mas, para o arminiano, Deus tem uma vontade maior, que é o quê? Que o homem seja livre e faça a sua escolha. Vocês entenderam? Sim ou não? Para o teólogo, para o nosso entendimento da palavra de Deus na teologia, nós sempre entenderemos, então, que Deus tem vontade e vontade, desejo e desejo. Às vezes isso vai acontecer, vontade decretiva. Às vezes essa vontade ela não acontece, vontade preceptiva. Outro exemplo, Deus quer que as pessoas matem? Não, nós vimos, né, 10 mandamentos.
Deus não quer que ninguém mate. A vontade dele é essa, nós vimos nos 10 mandamentos. As pessoas matam ou não? Então essa vontade de Deus, ela é realizada? Não. A vontade de Deus preceptiva, ela é desobedecida todo dia. Tu entendeu? Deus tem vontades e vontades. Quando é uma vontade preceptiva, a vontade que Ele nos revelou, essa vontade ela é desobedecida todo dia, inclusive nós desobedecemos ela várias vezes ao dia. Quando é uma vontade decretiva, um decreto de Deus, essa não. Essa realiza, querendo a gente ou não. Entendido? Então, o que nós estamos querendo dizer, ou o que nós pedimos, o que nós oramos quando falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? O que é isso? O que nós estamos pedindo? É isso que eu quero ver com vocês hoje. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que nós pedimos, o que nós estamos dizendo quando pedimos isso, é que nós conheçamos a sua vontade. A primeira coisa, o que nós estamos querendo dizer quando oramos, seja feita a tua vontade, é que nós conheçamos a vontade de Deus. E aqui é uma tendência nossa. Nós temos uma tendência de impor a nossa vontade. Nós temos uma tendência de querer que a nossa vontade seja feita. Depois do pecado, principalmente. Muito mais. Por isso que nós desobedecemos a lei de Deus. Por isso que o homem, a humanidade, desobedece a lei de Deus todo dia. Milhares de vezes ao dia. Por quê? Porque o homem não cumpre a vontade de Deus. Ele prefere realizar a sua própria. O homem não está interessado tanto em que a vontade de Deus seja feita, quanto que a sua vontade seja feita. Por isso é que nós temos que buscar conhecer qual é a vontade de Deus. E isso aqui implica em que nós abramos mão, que nós venhamos abrir mão da nossa vontade. Muitas vezes a vontade de Deus para nós vai ser contrária àquilo que a gente realmente quer. Aquilo que a gente realmente está querendo. Deixa eu tentar dar um exemplo. Deus manda que nós honremos pai e mãe. Sim ou não? Nós devemos honrar pai e mãe. Quantas vezes nós, desde criança até a adolescência principalmente, e os nossos filhos desobedecem? Por quê? Porque quando tu vai falar com o filho, não sei se na casa de vocês é assim, na minha, quando nós vamos conversar com as meninas, é o quê? Ah, mas eu quero. É ou não é? Ou é só na minha casa que acontece assim? Minha filha, por que tu fez isso? Ah, mas eu quero. É a vontade dela prevalecendo. A vontade de Deus é honra teu pai e tua mãe, ou seja, obedece. Enquanto isso, elas fazem a sua vontade. Nós, como filhos, fazemos a mesma coisa para Deus. Então, nós amamos realizar a nossa vontade. Está no nosso coração, nosso desejo é esse. Eu queria tanto fazer isso aqui. E às vezes o nosso desejo é tão forte que a gente acaba fazendo, mesmo que isso contrarie a vontade de Deus. Entendido? Portanto, nós precisamos entender que a nossa vontade, ela muitas vezes contraria a de Deus, e nós precisamos abrir mão disso. Mais do que isso, deixa eu ir além. Nós precisamos parar de querer vender a nossa ideia, vender a nossa vontade. Já percebeu que quando tu quer alguma coisa, muitos vão ter, e as pessoas têm o direito de contrariar. Muitas vezes tu vai querer insistir naquilo ali, as pessoas vão falar coisas para ti, tu não aceita, tu não muda. É assim ou não é? Só eu percebo isso ou não? De que tu quer alguma coisa, tu quer muito aquilo ali. Tu gostou muito daquele tênis ali, as pessoas estão dizendo, cara, tá feio, não compra, não vai. Mas tu quer aquele ali. E eu estou usando o exemplo de tênis, mas entende tênis como pecado, como vontade, o que for. Desde que quando tu quer alguma coisa, nós dizemos assim, tu colocou na cabeça, não tira mais. É ou não é? Quando tu inculca uma coisa, aquilo ali, tu não muda, tu não abre mão. Por quê? Porque é a tua vontade. Entendeu? Nós precisamos lidar com isso aqui, então, de forma bíblica, que é, quando somos confrontados, tanto pela palavra de Deus, quanto pelos irmãos, é abrir mão da nossa vontade. Isso vai acontecer muitas vezes. E durante esses momentos,
Nós temos que parar para analisar se a nossa vontade está de acordo com a de Deus. Por isso seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? A nossa vontade, ela tem uma tendência de fazer o que é contrário a Deus. É uma tendência natural depois do Éden. O homem pecou, né? Vocês sabem, Deus criou todas as coisas e a Bíblia diz que tudo era muito bom. Tudo era bom demais. Até que o homem pecou. Por causa disso ele foi expulso do jardim, ficou em exílio. E agora, depois desse pecado, depois dessa desobediência, o homem tem uma tendência contrária à vontade de Deus. Tu quer ver uma coisa? Nem está no meu esboço aqui, mas vamos ler. Gênesis 6:5. Olha só. Deixa eu ler rapidinho para vocês aqui, para a gente pegar a ideia. Gênesis 6, versículo 5, diz assim, e não vai estar projetado de novo, porque também não estava nos planos ler isso aqui. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração, o que é o desígnio do coração? A vontade. E todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Depois do pecado, meu irmão, minha irmã, a nossa tendência, a tendência natural do homem que está afastado de Deus é fazer o que é mal, o que é errado. Tanto que quando a gente quer tentar fazer o que é certo, quando a gente acha que consegue, não, mas eu me viro, eu dou um jeito, eu não preciso de Deus para isso aqui. A Bíblia diz que para Deus isso são trapos de imundícia. Quando a gente tenta agir na força do próprio braço, a gente tenta fazer o que é certo, achando que desse jeito vai agradar a Deus e a gente consegue se aproximar de Deus. Para Deus isso é trapo de imundícia, é nojento, é asqueroso. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre a nossa vontade. É a nossa vontade. Por isso que nós temos que entender que desde o pecado até agora, nós lutamos contra essa ânsia, esse anseio, esse desejo de fazer o que é a nossa vontade e não a de Deus. E não a de Deus. Entendido? Gente, tá movimentado aqui, né? Tá meio perturboso, né? Vamos parar quietinhos, ok? Olha só. A minha pergunta para ti é... A minha pergunta para vocês essa noite é... Vocês têm se dado conta de que muitas vezes isso se dá na murmuração? Tu percebe que quando tu quer muito uma coisa e aquilo não acontece, tu murmura? Tu reclama? Ou não? A murmuração, ela é uma demonstração do teu descontentamento, da tua insatisfação, da tua frustração. Quando a tua vontade é uma e aquilo não acontece, tu murmura. Sim ou não? Isso é uma demonstração de que a tua vontade, ela tinha que ter, para ti, ela tinha que ser realizada. Tu tinha que ter realizado a tua vontade. As coisas tinham que ter sido do teu jeito. Outro exemplo. A fofoca. Falar de alguém quando a pessoa não está junto. Falar da pessoa e não deixar ela se defender. Não dar o direito de defesa. Não deixar ela se explicar. A fofoca. Tiago diz que isso é como uma fagulha que incendeia e consome uma floresta. A fofoca, a maledicência, é o que? É quando a pessoa não está satisfeita com a sua vontade na vida do outro. Eu acho que o Gilmar tinha que ter feito isso aqui, e ele não fez. Agora eu vou reclamar dele. Mas não para ele, vou reclamar dele para os outros. Entendeu? A fofoca, a murmuração, tudo são demonstrações de que nós queríamos muito que a nossa vontade acontecesse e quando não acontece, nós expressamos dessa forma. Como que isso tem sido na tua vida? Tu tem demonstrado isso? Tu tem agido desse jeito? Ou tu tenta saber o que Deus quer? Antes de agir, tomar decisões, tu tenta saber o que Deus quer de ti. Tu tenta saber o que a palavra de Deus fala para ti. Como que tem sido? Uma outra pergunta. O que tu fez hoje? Hoje, antes de vir para cá, em prol de saber o que Deus quer de ti. Hoje, nesse domingo, hoje, dia 18 de agosto,
Qual foi a atitude que tu tomou com o propósito de saber, hoje eu quero saber mais sobre a vontade de Deus para mim. Eu quero conhecer um pouquinho mais a vontade dele. Vou fazer isso aqui. Como que tu agiu hoje buscando isso? Ou não? Entende? Como nem sempre nós buscamos saber a vontade de Deus e a gente só quer viver a nossa vontade, a gente vive os dias no automático, a gente vive os dias como se fosse simplesmente a minha vontade, as pressas, é tudo louco, é correndo. E ali nós não buscamos a vontade de Deus. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo isso, em primeiro lugar, que nós conheçamos a vontade dele. Senão, como que Deus vai realizar a vontade dele se a gente não conhece ela? E lembrando, a vontade que nós estamos falando aqui, essa vontade orada, seja feita a tua vontade, é a vontade preceptiva. Nós não estamos orando pelos decretos de Deus. É a vontade preceptiva, aquela que Deus revelou. É a vontade revelada de Deus. É a palavra dele para nós. É aquilo que Deus quer para nós e que ele vai cobrar de nós. Porque haverá um dia em que nós vamos estar diante do Senhor, nós estaremos diante dele e ele vai querer saber, você cumpriu a minha vontade ou não? E a gente vai dizer, mas eu não conhecia, eu não sabia que dia Jesus ia voltar. É essa a vontade? Não. Essa a gente não conhece. Deus não vai cobrar de nós aquilo que a gente não sabe. Então, quando nós oramos e seremos cobrados por isso, é a vontade revelada dele. Tu tem buscado conhecer mais essa vontade dele aqui? Como tem sido na tua vida isso? Entendido? Em segundo lugar, o que nós oramos, ou o que nós pedimos quando dizemos que a tua vontade seja realizada na terra como no céu? Em segundo lugar, que a obediência a Deus ocorra agora na terra, de forma imediata. Nós queremos Deus sendo obedecido agora. Nós queremos que a vontade dele se realize agora. Nós vimos na petição anterior, domingo retrasado, que o reino venha. É ou não é? Nós oramos, venha o teu reino. E nós sabemos que o reino está vindo. Em contrapartida, nós estamos avançando com a igreja, levando o reino de Deus aonde não tem, a fim de que o reino seja apressado a sua vinda. Mas essa vinda está acontecendo, ele está vindo. A diferença da nossa oração agora, dessa petição, é que nós queremos que essa vontade seja já. Nós queremos Deus sendo obedecido já, agora. É isso que nós estamos pedindo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, e nós queremos essa vontade sendo realizada agora na terra. Agora. Nós queremos, por quê? Porque a vontade de Deus ela é feita desse jeito no céu. Quando Deus ordena algo aos anjos, eles ficam que nem filho adolescente? Ah, já vou. Ou não? Ou eles vão na hora? Tu acha que o Vitor deu uma olhadinha ali para Kelly? Eu nem vou falar nada, não sei, mas acho que em casa eles vão tratar disso. Vocês acham que os anjos são igual aos adolescentes? Que tu pede uma coisa e fica, já vou, mãe, já vou, pai. Não. É na hora. É na hora. Deus fala, os anjos já saem correndo, desesperado, arrebentando as tiras dos Havaianas. É ou não é? É isso que nós pedimos. Quando nós queremos a vontade de Deus sendo realizada na terra como ela é no céu, nós estamos dizendo isso. Então esse pedido ele envolve uma questão quantitativa e qualitativa. De que forma? Quantitativa é a vontade total. Tudo que Deus fala precisa ser obedecido. Qualitativa como? A vontade de Deus no céu, ela se dá como? Ela não tem patamar. É a mesma. Não há uma justiça e uma justiça especial. Como no Brasil, está vendo hoje em dia, né? Nós temos uma justiça que funciona do jeito que quer, assim, e tem outros patamares de justiça. A justiça de Deus, por exemplo, que está acima de todas. No céu não precisa isso. Por quê? Porque é uma vontade só, e essa vontade se dá de forma plena, de forma que há plena justiça. Entendeu? Como eu mencionei aqui na série dos 10 mandamentos. Tenta imaginar, faz um exercício. Tenta imaginar como seria o mundo se todos cumprissem os 10 mandamentos sem falhar. Seria o quê? Não é o próprio céu? Onde não há pecado. Todos cumprem exatamente o que Deus quer que seja. Isso é o céu. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.
No céu é desse jeito. Não precisa haver recurso, não precisa uma segunda opinião. No céu a justiça ela é plena, por quê? Porque a vontade de Deus é plenamente realizada. Entendeu? É isso que nós buscamos quando oramos, que a justiça de Deus, por meio da vontade dele sendo realizada, ocorra agora. Ocorra imediatamente na terra. A nossa tendência, como eu falei, é desobediência por causa de Adão. E nós estamos indo contra isso. Nós estamos nos colocando contra essa vontade tendenciosa nossa, que é de desobedecer a Deus, que é de falhar na vontade de Deus para realizar a nossa. A nossa tendência é aqui, uma rebeldia contra a vontade aqui. Nós estamos em rebelião. Como? Agindo contra a nossa própria tendência. Agindo contra o sistema do mundo. Agindo contra o império do mundo, agindo contra a cultura. Entendeu? É isso que nós estamos fazendo quando oramos, seja feita a tua vontade. Nós estamos lutando contra tudo que se opõe a Deus. Tudo. Tudo. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só. A cultura hoje, eu já estou falando isso há algumas semanas para os caras aqui nas quartas. A cultura, ela tenta minar a autoridade do homem na casa. É ou não é? Tu não vê isso acontecendo todos os dias? A cultura está minando, por quê? Porque quanto mais fraco o homem, mais fraca a família, mais fraca a igreja, mais fraca a sociedade. Ok? Quanto mais fraco o homem, quanto mais enfraquecido ele estiver, pior é para ele e para a família, e melhor é para esse sistema anti-Deus, anticristo. Ok? Entendido? A cada passo, cada vez que nós estamos agindo contra isso, buscando a vontade de Deus, nós estamos sendo contraculturais. É ou não é? Então, tu quer ver uma coisa só? Olha só, 10 marcas de uma pessoa contracultural. Cara, porque é uma coisa sinistra dizer isso, mas hoje, para tu ser contracultural, para tu ser alguém contracultural, é só tu fazer isso aqui, ó. Em primeiro lugar, basta que tu ame a Deus. Tu quer ser radical. Tu quer ser o maior radical. Tu não tem que fazer tatuagem. Tu não tem que botar piercing. Tu não tem que se vestir com calça rasgada. Sabe, hoje essas calças, tu paga caro para ter uma calça toda rasgada. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Aquela Inteloja, talvez ela me explica depois. Mas eu não consigo entender. Tu paga caro. 300, 400 reais. Hoje uma menina de 15 anos tem que ter uma calça de 300 reais. Para ter uma calça toda rasgada, tu paga 500 reais. Não faz sentido. Mas isso não é ser contracultural. Contracultural é tu amar a Deus. Vive a tua vida amando a Deus. Em segundo lugar, quer ser contracultural? Ama o próximo. Busca ajudar. Busca fazer algo ao invés de essa competição que nós vemos hoje, sabe? Essa busca por riqueza que ultrapassa o próximo, ultrapassa a generosidade. Ama o próximo. Fala no teu trabalho que tu quer ser mais generoso. Faz um teste. Chega lá e diz, eu quero ser mais generoso. As pessoas se espantam com isso hoje. Como assim? Tu vai pegar o teu dinheiro e vai dar para os outros? Como assim? É espantoso hoje para o mundo tu falar uma coisa dessa. Em terceiro lugar, ama a Bíblia. Cara, por que aqui na igreja nós insistimos que as pessoas venham com Bíblia física? Por quê? Primeiro, porque isso não tem como ser deletado. A hora que a Apple resolver não ter mais Bíblia nos telefones, ela simplesmente tira. E aí, tu vai fazer o quê? Ou a Google, no Android, vai fazer o quê? Como na China e em muitos outros países. Na Coreia do Norte, que as pessoas não podem ter Bíblia nem eletrônica, tu vai fazer o quê? Pô, tinha Bíblia aqui, sumiu. Como é que eu vou ler a Bíblia agora? Tem uma Bíblia física. Em segundo lugar, por quê? Porque é um testemunho. Tu ter uma Bíblia hoje é um testemunho. Pega a tua Bíblia e faz, sabe? Não interessa se ela vai andar com cheiro de sovaco, não interessa. Como os irmãos assembleianos. Tô brincando. Nossa, nem devia ter falado disso. Né? Pega a Bíblia e só anda com ela de braço assim. Ou os católicos, que ela é cheia de poeira, porque só fica na prateleira, né? Salmo 91 é amarelado, assim. Salmo 91 pagou já tá apagado. Não sai dali, né?
Não sai dali. Quer ser contracultural? Ama a palavra de Deus. Pega uma Bíblia e vive com ela debaixo do braço. Onde tu for, tu leva junto. Quer ver um exemplo, cara, de testemunho? Quem trabalha com um aplicativo. Cara, compra uma Bíblia e bota ela em cima do painel. Bota em cima do painel. Tem gente que vai estranhar quando entrar no carro, vai se surpreender, vai se espantar com aquilo ali. Que não é normal. Tu tem que ser muito fanático para ter uma Bíblia em cima do painel do teu carro. Tu tem que ser muito rebelde hoje. Muito. Tu tem que ser vida louca para ter uma Bíblia em cima do painel. Terceiro lugar, quer ser contracultural? Ama as Escrituras. Devora esse livrinho aqui. Vive com ele aqui, ó, aberto, lendo, consumindo, buscando conhecer mais a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus? Se eu acredito que é, então eu preciso conhecer cada vez mais isso aqui. Amém? Em quarto lugar, tu quer ser contracultural? Ama a igreja. Ama a igreja. A gente vive um período hoje de relacionamentos líquidos, ok? Hoje é assim. Os relacionamentos eles são desfeitos facilmente. E isso está na igreja. É fácil hoje. É fácil sair de uma igreja e ir para outra. É fácil tu... Não, essa igreja não me serve, eu vou para outra. Ou então nem ir mais na igreja. É a coisa mais comum que tem hoje. É a coisa mais comum. O difícil, o raro, é tu ver pessoas que vão se dedicar. Não, eu vou encontrar uma igreja e essa igreja que eu encontrar, eu vou servir nela. Vou gastar minha vida, vou me doar servindo nessa igreja. Tu não vê? Tu quer ser rebelde, sabe? O rebeldão. Tu quer ser o cara mais rebelde que tu conhece. Serve na igreja. Serve, te dispõe a servir. Pastor, o que precisa ser feito aí? O que precisa? Cara, eu amo, desculpe os que são cristãos há tempo, mas eu amo o novo convertido por causa disso. Eu amo por causa disso. O Thiago, há pouquinho tempo, e o Thiago toda semana ele manda mensagem: pastor, o que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Mas desde que veio para cá ele começou com isso. Pastor, e aí, o que tem para fazer? O que nós vamos fazer? Sabe, a pessoa ela tem uma ânsia, ela tem um anseio de ver as coisas sendo realizadas. O novo cristão, o novo convertido é lindo, por quê? Porque ele está vivendo isso novo, está novinho, está fresquinho. Ao passo que nós, que somos crente velho já, a gente está cansado, né? Aí servir é mais pesado. Cansa. Eu estou cansado, só eu vou lá e sirvo, eu estou cansado de ver os outros não fazer nada. Ainda mais hoje que está essa moda de voluntariado. Tu vai na igreja, quem serve são os voluntários. Aqui não. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja é um corpo. Como corpo, todo membro tem uma função. Amém? Quer ser contracultural? Serve na igreja, cara. Te doa na igreja. Vai para a igreja e serve. O que tem para fazer? Muitos hoje só querem consumir. É vir na igreja, assistir o culto, vai para a igreja, continua a vida normal, não muda nada. Por quê? Porque não serve. Entendeu? Em quinto lugar, quer ser contracultural? Ama tua esposa. Ama tua esposa. Quer ser contracultural? Quer ser assim, o rebeldão? Ama tua esposa. Vai no teu trabalho, quando teu colega vier mostrar pornografia para ti, tu diz assim: não, eu não assisto isso. Eu tenho mulher na minha casa, eu não preciso disso aqui. Faz isso. Quando vier teus colegas falar de quantas vezes pegaram no fim de semana, sabe? Pô, cara, saí, enchi a cara aqui, ó, saí com 2, 3. Que triste isso. Fala pra ele. Cara, que triste isso, que vida triste essa tua. Eu não queria, eu não posso sim. Não tem como, não. Eu tenho uma mulher e eu amo ela. Porque é fácil tu sair, encontrar uma e sair com ela. No outro dia tu não tem compromisso. Não é isso é fácil. Difícil é tu te manter com uma mulher e manter esse relacionamento vivo. Manter esse relacionamento pegando fogo. Isso é difícil. Isso é ser contracultural. Amar a tua esposa, a esposa amar o marido, se submeter a ele, enquanto ele lidera como Cristo, servindo. Isso é ser contracultural. Tu não vê isso hoje. É raro. É raro. Tu quer ser rebelde. Tu quer ser o cara que é
O inverso do homem que tu vê fora, ama tua esposa. Te doa por ela, te gasta por ela. A gente está passando uma situação financeira complicada. Minha esposa está trabalhando fora, mas o meu sonho é o dia que ela puder parar e eu bancar a casa. Eu vou fazer isso e eu não vou descansar enquanto não chegar lá. Minha mulher não merece estar se matando. Ela tem que ficar em casa. A função dela é cuidar dos nossos filhos e olha lá. E eu que ainda vou ter que ajudar. Entendeu? Nós não podemos concordar, nós não podemos aceitar de bom grado que as nossas esposas se matem por nós. Não tem como. Ama a tua esposa quer dizer te mata por ela. Morre por ela. É isso que a Bíblia fala em Efésios 5:25. Que cada um de vós, maridos, que cada um de vós ame a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A tua função, quando tu casa, tu põe uma aliancinha no dedo e tu diz o sim, tu está dizendo, eu vou morrer. Tem um pastor que eu amo demais, um pastor americano, ele tem um livro, o melhor livro sobre masculinidade que eu conheço, e ele diz no livro, o casamento é um chamado à morte para o homem. Quando o homem casa, ele está se entregando, ele está dizendo, eu estou disposto a morrer. Assim como a vida cristã. A vida cristã não é Jesus dizendo, cada um tome essa cruz e siga-me. Sim ou não? O que é a cruz? Não é um instrumento de morte? Não é alguém pegar um madeiro onde ele ia ser pregado e levar junto até lá de fora da cidade para lá ele morrer? Pregado naquilo ali? Quando Jesus fala assim, que cada um tome a sua cruz e siga-me, ele não está dizendo, vem que vai ser legalzinho, vamos andar junto de turminha. Não. Ele está dizendo assim, vem morrer. Vem morrer. Agora a tua vida não importa mais. Agora tu entrega a tua vida. É isso que significa cada um tomar a sua cruz e seguir Jesus. O casamento é a mesma coisa para o homem. Tu não está casando para tu ter sexo só. Tu não está casando para tu ter alguém, uma amiguinha dentro da mesma casa. Tu não está casando para ter, eu tô cansado de viver sozinho. Não. Tu está casando para se doar para alguém a ponto de morrer se precisar. E se não precisar, tu vai gastar a tua vida para ver a tua mulher santificada. Efésios 5:26. Amém? Só as mulheres falaram amém. Cadê Deus? Só as mulheres, só ouvi voz feminina aqui. Amém. Amém, caras? Amém. De novo, amém? Amém. Isso aí. Em sexto lugar, quer ser contracultural? Quer ser contracultural? Se submeta ao teu marido. Agora o amém vai ser dos homens, né? Se submete, minha irmã. Se submete ao teu marido. Porque nós lemos semana passada, né? O Gruden estava explicando sobre isso e ele falou, o que é melhor? É ser homem ou mulher no casamento? Porque uma é chamada submissão. Ok, é ruim, eu sei. Não deve ser fácil alguém ser submisso a mim. Acho que eu não ia gostar de ser submisso a mim mesmo. Minha esposa deve ser bem ruim. Perdão, meu amor, eu sei que não é fácil. Mas o homem é chamado a morrer. O que é pior? E o marido que não se doa, não se gasta pela esposa, ele está pecando. Pedro fala isso, 1 Pedro 3. Maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, reconhecendo a esposa como vaso mais frágil e herdeira da mesma graça de vida que vocês. Fazendo isso, as orações de vocês não serão interrompidas. Se a oração é interrompida, é porque, cara, tu tá mal com Deus. Tu já pensou tu ser casado? Tu é casado. Mas tu vive assim, uma vidinha lusco-fusco assim, uma vidinha bem brocochô assim. Tu não cuida da esposa, tu não abre a Bíblia em casa para pastorear a vida dela, tu não consola ela, não conforta. A tua vida em casa é só um convívio comum, assim, sabe? Né? Sabe bem? Assim, uma desgraça. Daí tu imagina tu orando e Deus não atendendo tua oração. Tu te preocupa, será? O que está acontecendo? O que está acontecendo que Deus não me ouve? Que Deus não responde minha oração? Às vezes é só porque tu não está cuidando da esposa. Às vezes é só porque tu não está sendo Jesus na vida da tua esposa, cuidando dela, pastoreando ela, ensinando ela.
E o horror é que hoje a espiritualidade ela está sendo mais feminina. Eu já falei isso aqui, lembram? Hoje, o número de pessoas que mais leem a Bíblia e mais oram é das mulheres. Mulheres são as pessoas que mais oram nas suas casas. Sabia disso? Que vergonha para nós. Aí tu imagina os homens agora chegando diante de Deus e pedindo coisa para Ele. Tu acha que Deus vai atender assim? Ah, tu tá tratando minha filha desse jeito e eu ainda vou fazer tudo o que tu quer. Em contrapartida, a mulher precisa ser submissa. Mulher tem que se submeter. Minha irmã, tu precisa se submeter ao teu marido. Não é quando ele falar alguma coisa que tu não gosta, tu bufar, tu revirar o olhinho. Entendeu? Não é tu fazer assim, quando mulher, quando discute com o marido, é pra já que dá um torcicolo. Vocês já repararam isso? Mulher tem torcicolo na hora. Tá dentro do carro, o marido tá dirigindo. Discutiu, a mulher tem um torcicolo. Passa a olhar pra rua. Na hora que vira pra rua e não... Ah, uma dificuldade, não volta. Não, tem um torcicolo, não volta. Tu quer ser uma mulher piedosa, cristã? Não revira os olhos e não bufa pro teu marido. Vocês já pararam para pensar que nesse texto que eu falei de Pedro, quando Pedro está falando para a mulher, para o homem, que ele tem que viver a vida comum do lar, com discernimento. Antes de falar isso, ele fala às mulheres como viver. 6 versículos ele está falando para a mulher. É desse jeito. E nesse último versículo, no 7, ele explica aos homens. No versículo 5 ou 6, não lembro agora, depois vocês leem em casa. Marido, lê esse texto com a tua esposa. Estou te ajudando, de nada. Pega e lê esse texto e tu vai ver que Pedro está dizendo às mulheres: vocês são filhas de Sara. Sabe como Sara tratava o marido dele? Chamando ele de Senhor. Sara chamava Abraão de Senhor. O Senhor gostaria de um café? Sabe qual é o problema? É que a gente está num período em que falar isso é engraçado. É engraçado. Quando que deixou de ser sério e se tornou uma piadinha? Em que tu fala isso para as irmãs e elas... Quando? Porque se tu tem do lado um cara que está disposto a morrer por ti, alguém que está doando a vida por ti, não é engraçadinho tu olhar para o teu marido e chamar ele de Senhor. O Senhor quer almoçar agora? Tá pronto. O Senhor gostaria de um café? Pedro diz que Sara fazia isso. E vocês são filhas de Sara. Amém, irmãs? Eita. Amém, irmãs? Quer ser contracultural? Quer ser contra... E, gente, tá direto na cultura. Essa semana saíram 2 matérias de mulheres que escolhem essa vida, escolhem viver no lar, cuidando da casa e dos filhos. E as reportagens fazem... 2 reportagens que foram feitas deturpando, maldizendo, dizendo que a mulher, ela tomou essa iniciativa, ela escolheu viver assim, mas depois ela viu que não era assim. E as mulheres vêm a público, elas postam dizendo: é mentira, eu não falei isso que a reportagem está falando. Por quê? Porque a cultura não suporta homem que ama a esposa e morre por ela, e mulher que se submete a um homem impiedoso. A cultura não suporta ver isso. Quer ser contracultural? Tu quer espantar o mundo? Se submete ao teu marido. Amém? E para quem é solteiro aqui, ó, tu escolhe antes de casar. Não adianta depois que casa tu pensar: ah, mas eu vou me submeter a isso aqui, sabe? A isso. Ah, mas eu casei com isso, agora eu tenho que morrer por ela, com tudo isso que ela está fazendo. Aí não é hora. Tu falou sim. Tinha testemunho na tua volta? Perdeu. Agora é isso aí que tu tem. Quer pensar, quer decidir bem? Faz isso antes. Entendido? Em 6º lugar, ou melhor, em 7º, ama os teus filhos. Ama os filhos. Quarta passada nós falamos aqui para os caras. Tu tem que ter uma cosmovisão bíblica para tu entender que filhos são bênção, são uma herança do Senhor.
E eu não vou perder muito tempo aqui. Assiste depois a mensagem de quarta-feira para os homens e tu vai entender. Minhas irmãs, assiste esse vídeo. Assiste lá. Os filhos são bênção. Filhos são bênção. A Bíblia fala isso diversas vezes. Desde Adão, Gênesis 1, 27. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se. Deus os abençoou. Filho é bênção. A possibilidade, as condições que nós temos de procriar já é uma bênção por si mesmo. O que a cultura quer fazer? Quer desassociar. O sexo é para diversão. O sexo é só para o teu prazer. Engravidou? Aborta. Aborta. Isso não é para ti agora. Vive a tua vida. Cria a tua carreira. Constrói a tua carreira. Teve um percalço no meio do caminho ali? Aborta. Toma uma pílula no dia seguinte. Essa mentalidade abortiva de que filhos são complicados, é um peso, é um fardo, isso é diabólico. Isso é diabólico. Se tu pensa que filhos são um fardo, é difícil, e tu vai ter no máximo um, tu está com a mentalidade da cultura. Quer ser contracultural? Ama os teus filhos e tenha filhos. Amém? Em 8º lugar, seja um bom funcionário ou um bom patrão. Não defraude, não roube o teu chefe, não seja injusto. Seja um bom funcionário. Cristão tem que ser o melhor funcionário na empresa. Tem que ser a pessoa mais confiável, a pessoa que mais produz. Cristão não fica botando atestado sem justificativa, sabe? Vou ir no posto hoje para tirar um atestado que eu não... hoje eu não queria ir. Cristão não é a pessoa que sai do trabalho pensando já em alguma razão para botar na justiça. Cristão não faz isso. Cristão se dedica. Quanto mais o teu patrão enriquecer, melhor. Coisa boa. Mais tempo tu vai ter emprego. Cristão se dedica a fim de que quando chegar numa possibilidade de promoção, ele tem que ser o primeiro a ser cogitado. Entendeu? Isso é ser contracultural. Hoje, principalmente no Brasil, cara. Principalmente no Brasil, o funcionário está trabalhando e ele já está pensando de alguma forma de botar na justiça, ganhar um dinheirinho. Que coisa diabólica isso aqui. Está trabalhando e está pensando numa forma já de ganhar um dinheiro. O patrão trocou de carro. Olha lá, ó. Também. Coisa boa. Coisa boa quando o patrão troca de carro, viaja no fim do ano. Coisa boa isso. Nós temos uma visão hoje anti-empreendedorismo no Brasil. Ver um patrão prosperar para nós é... Por quê? Porque a inveja, ela é propagada, ela é encorajada. Isso é quebra do 10º mandamento. Não esquece. Em 9º lugar, não ande bêbado, drogado. Simples. E a gente consegue fazer isso. Prova disso é nas quarta-feira. Os homens que quiserem saber mais, vem quarta-feira aí e a gente vai explicar. Né, Edmar? Tem uns negocinhos ali e a gente consegue controlar, né? Simples. É só não sair de cara cheia, bebeu, encheu a cara, sair dirigindo, sabe? Se drogando, usando tudo que é tipo de substância. Cara, é simples. Quer ser contracultural? Vive a tua vida com domínio próprio. Simples. Não tem nada. Vocês estão vendo que não tem nada demais? Não tem nada demais. É simples. Em 10º lugar, não seja briguento, violento. Te controla. Te controla. Não seja briguento. Não seja algum brigão. Não seja aquele cara no trânsito que abriu a sinaleira, demorou 3 segundos, está buzinando. Entendeu? Aquela pessoa que o cara demorou um pouquinho, tu já bota a cabeça para fora e está xingando o motorista da frente. Eu xingo, mas com a cabeça lá de dentro. Tô brincando. Eu só chamo de boca aberta. O problema é que a Rebeca acostumou agora todo motorista que está na frente, eles são boca aberta, né, pai? Culpa minha. Vou ter que resolver isso. Todos. Esse dia eu estacionei o carro, no estacionamento. Ela viu o carro estacionado do lado dele. Ele é boca aberta, né, pai? Não seja um briguento, meu irmão. Não seja briguento. Ok? Amém? Isso é ser contracultural.
A minha pergunta é, tu tem buscado esse estilo de vida do reino? Porque se a gente é súdito desse reino, e mais, não só súdito, mas nós somos filhos do rei, nós temos que ter esse estilo de vida. O estilo de vida do reino, as pessoas têm que olhar para ti e ver, ele mora aqui, mas ele não é daqui. Essa pessoa não é desse reino. Ele é hamburguense, ele mora em Novo Hamburgo, mora no Brasil, mas ele não é brasileiro. Ele é de um outro reino aí, não sei de onde, eu queria descobrir. Porque o teu estilo de vida é diferente. Entendeu? Amém? Teu estilo de vida tem que ser do reino. Tu busca isso? Tu quer que as pessoas olhem para ti e vejam isso? Ou tu é aquela pessoa que fica com vergonhinha? Não, mas se eu falar, eles vão ficar vendo que eu sou crente e não... o que vão pensar de mim? Em terceiro lugar, nós estamos buscando o quê? Que a vontade de Deus em nós, a obediência a Deus, seja com deleite, seja com alegria, com prazer. Afinal de contas, é assim que ela é no céu. Eu falei antes, a vontade de Deus ela é obedecida de forma imediata no céu. É ou não é? Além disso, tu acha que quando Deus ordena alguma coisa, os anjos, os querubins, serafins, eles ficam reclamando? Eles, mas de novo fazer isso, Senhor? De novo eu vou ter que ir lá e desviar o cara que vai bater no carro do Leandro? Tu acha que os anjos ficam, mas já fiz isso, de novo? Tu acha que eles ficam reclamando ou eles cumprem essa vontade com alegria, com prazer? Dá uma olhada comigo aí. Salmo 103. Nós vamos ler 2 versículos, 20 e 21. Eu acho que está projetado, né? Salmo 103, 20 e 21. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. A ideia aqui é o quê? Os anjos, eles ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, e eles já estão prontos. Eles já estão prontos a cumprir. A ideia é que eles não só se contentam em estar na presença de Deus, mas eles têm muito maior alegria em cumprir o que Deus manda. Entendeu? A ideia é a deleite em fazer isso aqui. Os anjos, quando realizam a vontade de Deus, quando eles obedecem a Deus, eles estão tendo prazer, alegria nisso aqui. Eles têm satisfação. A minha pergunta é, quando tu obedece a palavra de Deus, tu tá com vontade de fazer alguma coisa e tu sabe que a Bíblia não concorda com isso, tu tem alegria nisso? Amém. Sabe? Tu tem alegria, tu tem prazer em obedecer à vontade de Deus? Ou tu só faz porque tu tem medinho do inferno? Mas se eu fizer, eu vou pecar, posso ir para o inferno, então é melhor não, acho que eu vou fazer isso aqui. Como é que é no teu dia a dia? Tu cumpre com alegria? Tu realiza o desejo, a vontade de Deus com prazer? Ou é só porque, se eu não fizer, vai dar ruim. Tem inferno ali adiante, Deus pode pesar a mão agora, vai que eu estou abrindo brecha para o diabo, daí tu fica com medo do diabo, não, acho melhor fazer. Como é que é? Porque os anjos realizam a vontade de Deus no céu, e é isso que nós estamos pedindo, que seja assim na terra como é no céu. Ela é com alegria, ela é com deleite, há prazer ao executar a vontade de Deus. E mais, eu falei antes, a vontade de Deus, ela às vezes ela é contrária à nossa, ela conflita com a nossa. Tu confia de fato que a vontade de Deus para a tua vida é melhor do que a tua própria? Ou não? Porque se Deus é Pai, Jesus fala que como Pai Ele sabe o que a gente precisa. Tu confia nisso ou não? Ou nem... tinha uma irmã, né? Ela entrou num conflito uma vez e ela entendeu que a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, era que ela fizesse uma coisa, e ela orou dizendo, melhor não, Deus. Melhor não, Deus. Como assim melhor não?
Só que na prática, às vezes, a gente faz assim. A gente acha que é melhor. Deus, eu sei que tu é soberano, tu é onisciente, mas olha, eu acho que do meu jeito é melhor, Deus. Deixa comigo, eu sei o que é melhor. Tá comigo, Pai, ó. Tá resolvido. Isso aqui tu pode deixar comigo, eu resolvo. Como é que é? Tu confia de fato que a vontade de Deus para a tua vida é melhor do que a tua? Ou não? Isso é só da boca para fora, é só para parecer bonitinho e piedoso. Quando tu vive no teu dia a dia, sabe? Dentro de casa, no teu casamento, teu marido foi grosso contigo. O que é piedoso? É tu não falar nada ou tu retruca? Não, mas eu não vou deixar barato. Ou vice-versa. Às vezes a pessoa, a esposa é insubmissa. Não, mas o que ela está pensando? Como é que é? E a vontade de Deus fica onde nisso aí, né? Às vezes tu vai ver, tu ficou lá debaixo da gaveta. Tu tem noção de que a vontade de Deus para nós, ela é melhor e muito melhor do que a nossa própria? Além de saber disso, e aí não é só uma questão de conhecimento intelectual. Tu confia nisso? Amém? Então, encerrando essas 3 petições aqui, indo já para o final, a gente percebe 3 coisas aqui, né? A primeira petição era o quê? Quem lembra? Já? Santificado seja o teu nome, isso aí. Nós estamos buscando o quê? Quem lembra? Glória de Deus, isso aí. Nós queremos que Deus seja glorificado. Santificado seja o teu nome e cada dia mais teu nome seja diferenciado, seja especial. É isso que a gente busca. A segunda petição é qual? Venha. Teu reino. Nós queremos de fato que esse reino venha. Em última instância, nós almejamos a volta de Cristo. Nós não vemos a hora de ver o rosto do nosso Senhor. Por causa disso, é que a gente vive agora esse estilo de vida aqui, a vida do reino, buscando apressar a vinda do reino. Falando de Jesus tanto quanto pode. Tu tem que fazer missão se tu almeja a vinda do reino. Amém? Em terceiro lugar, a petição é que Deus seja obedecido. Que Deus seja obedecido no máximo possível. Para isso, nós queremos que não só no céu aconteça, mas aqui também. Nós queremos que ele seja obedecido aqui. Nós queremos que a vontade dele seja realizada aqui. Nós queremos ver o reino dele sendo executado, praticado aqui. Entendido? Isso implica em 2 responsabilidades nossas, se nós queremos a vontade de Deus, de fato. 2 responsabilidades necessárias, mínimas, com isso que eu falei até aqui. 2 coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, tu tem o dever, a obrigação de aprender tudo o que puder sobre a vontade de Deus. Tu tem um dever agora. Ouviu isso? Ouviu. Então agora tu tem uma responsabilidade. Qual é? Buscar conhecer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é revelada a nós, nós temos que conhecê-la. Nós temos que buscar entendê-la. Nós temos que praticá-la depois de tê-la entendido, conhecido. Para isso tu precisa conhecer a palavra. Entendeu? Não tem como, então, cristão que não lê a Bíblia. Cristão que não estuda a Bíblia. Cristão que não almeja conhecer cada dia mais desse livro aqui. Cara, então uma coisa tão simples, por isso que nós temos aqui o culto diário nas famílias, em casa. Por quê? Porque a gente quer que cada vez mais os cristãos conheçam a palavra. Não é nem um bicho de 7 cabeças. É só para que tu conheça mais cada dia. Tu quer ver um exemplo? Qual é o tema do livro de Zacarias? Qual o grande tema da carta de Paulo aos Gálatas? Como é que eu vou saber, pastor? Tu entendeu agora? Com que propósito foi escrito o livro de Joel, o profeta Joel? Para quê? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus no livro de Êxodo? Entendeu? É assim. É tu ter um mínimo de noção da Bíblia. É conhecer
É saber mais e ter ânsia, sede de conhecer, querer saber, estudar, ler. Amém? Em segundo lugar, a segunda responsabilidade. A primeira, então, é aprender tudo que tu puder. A segunda é fazer a vontade dele até onde tu conhece. Que nós façamos a vontade de Deus até onde a conhecemos. Porque se nós temos que conhecer a Bíblia, cada vez que nós conhecemos mais, nós temos maior responsabilidade de obedecer. A Bíblia, ela fala sobre isso, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais tu conhece, mais tu será cobrado, maior tua responsabilidade. Por isso que muitos pastores naquele dia vão se dar conta que seria melhor não conhecer nada de Bíblia do que conhecer e fazer o que fez. Não só pastor, cristãos. Por isso que naquele dia muitos vão se dar conta, teria sido melhor eu nunca ter acesso, nunca ter contato com esse livro, do que ter como eu tive e fazer tudo o que eu fiz. Porque a tua responsabilidade é conhecer, depois que conhece, executar, obedecer. Amém? Por fim, eu quero ler com vocês 5 textos para que nós conheçamos a vontade de Deus. Abre a Bíblia, está com a Bíblia? Pega aí, Efésios 6. Efésios 6. Vamos conhecer mais a vontade de Deus agora, então? Efésios 6, versos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores. Servos aqui substitui por empregado, tá? E senhor transfere para patrão. Então, e vocês empregados, obedeçam aos seus superiores, aos seus patrões, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Ou seja, cristão trabalha, é produtivo, tanto se o patrão está olhando para ele ou se está fora da empresa, tanto se ele está nas vistas do patrão ou não, somente para agradar pessoas. Verso 6, não apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo o quê? Fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus para ti, tu ora, Senhor, faz a tua vontade na terra assim como é no céu. Então está aqui uma vontade de Deus para ti. Trabalha como se o teu patrão fosse Jesus. Tu não precisa de alguém te vigiando para tu ser um bom empregado. Tu não precisa de um chefe, um supervisor, alguém na tua cola para tu estar trabalhando bem. Tu é o mesmo empregado, independente de quem está contigo ou não, porque o teu patrão de verdade é Jesus. Amém? Em segundo lugar, tu tem que fugir da imoralidade. 1 Tessalonicenses, passa um pouquinho, vai para frente aí. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. Verso 3, diz assim: pois a vontade de Deus, olha aí, tu orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é o quê? É o quê? Santificação de vocês. O que é a santificação que Paulo está falando aqui? Que se abstenham da imoralidade sexual, como que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Imagina tu, conhecendo a Bíblia, qual é a vontade de Deus? É a santificação de vocês. Ok, entendi. Como? Cara, te livra da imoralidade sexual. Fecha o sitezinho pornô que tu abriu. Fecha o videozinho do WhatsApp que tu recebeu lá. Sabe? Que teus colegas mandam. Tá num grupo, então mandando pornô? Sai do grupo. Tu tem que fazer de tudo pela tua santificação. O que é a santificação aqui?
se abstenham da imoralidade sexual. Lembra de José? José não ficou argumentando, meu irmão. José não ficou, não, quem sabe não, vamos deixar, não, meu patrão vai chegar e eu não quero, não, melhor não. José deu no pé. Por quê? Porque ele fez de tudo. Melhor fazer isso do que cair. Cara, eu postei essa semana eu postei o vídeo de uma moça, uma jovem, olhando com um olhar extremamente apaixonado. Não mostra o rapaz, mas ela está extremamente com um olhar apaixonado. E no final é um react, e eu falei, se não é tua esposa te olhando desse jeito, foge. Não é tua esposa que está te olhando assim? Vaza. E teve muita gente lá na terra de ninguém, sabe? O Twitter, antigo Twitter, agora é o X. Muitos comentando, mas que tipo de homem é esse que não aguenta um olhar? Eu, cara, José, cara, pode ser que o cara aguente, tu é furioso, amém pra ti. Eu não, eu prefiro não correr risco. Eu prefiro assim do que ter que chegar na frente da minha esposa e confessar um pecado. Eu prefiro fugir sendo chamado de cagão, sendo chamado de fraco, do que ser um fraco e cair num pecado. Que me chamem do que for, que Deus me chame pelo menos de justo, como ele fez com Jó. Lembra de Jó? Jó falou, eu fiz um contrato, eu fiz um acordo, fiz um propósito com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Homem, não fica brincando na cara da imoralidade sexual. Tu não brinca. Tem uma coleguinha dando risadinha para ti, sai fora. Tem uma vizinha, uma coleguinha, seja quem for, tu não fica, tu sai. Faz tudo pela tua santificação. Como? Foge da imoralidade sexual. Dá no pé, não fica. Um outro detalhe aqui, minha irmã, as tuas tetas, as tuas coxas, a tua bunda são do teu marido, de mais ninguém. Tu não fica de roupinha colada, tu não fica mostrando, tu não fica à mostra, tu não é uma vitrine para estar mostrando para os outros. Quer mostrar? Vai para dentro do teu quarto e chama o teu marido. Quer mostrar alguma coisa? Tu tem todo o direito. Bota uma aliança no dedo, chama alguém de marido e chama ele para dentro do quarto. Daí tu pode mostrar o que quiser. E eu até te encorajo que faça. Faz. Só não faz na rua. Tu não bota roupa sensual. Tu não bota vestidinho coladinho. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo nada, eu só botei essa roupa, não fiz nada demais. Mas tu está concedendo ao teu irmão a chance de cair. E o texto acabou de falar, não defraudem. Não faça nada disso. Amém? Amém mesmo? Em terceiro lugar, tenha gratidão. 1 Tessalonicenses ainda, só vir aí, vai no capítulo 5. E estou indo para o final, fica tranquilo, já vamos acabar. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo, deem graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então tá, seja grato, não murmura. Tu já vai estar cumprindo a vontade de Deus, está obedecendo. Quer que a vontade de Deus seja realizada aqui? Não murmura, tenha gratidão. Em tudo deem graças. Quarto lugar, 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que o teu testemunho, o teu exemplo, o teu modo de viver, ele tem o dever de calar a boca dos incrédulos. Como? Fazendo bem. Presta atenção.
Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Pedro está falando a quem aqui? A um grupo de irmãos que estavam sendo perseguidos. Os irmãos que haviam fugido da perseguição. E ele está dizendo sobre aflição, ele está falando sobre sofrimento. Ao passar por sofrimento, por aflição, Pedro diz o quê? Faz o bem. Faz o bem. As pessoas vão olhar para ti, vão falar mal, vão dizer que tu fez por merecer, tu está passando isso porque Deus te abandonou, como fizeram com Jó. Seja o que for, o que tu faz? Tu cala a boca deles com teu testemunho. É esse estilo de vida do reino que eu falei antes. Inclusive, a gente está numa época que tem muita gente falando mal da igreja. Muitos falam mal da igreja. Hoje o que mais tem é, a igreja me fez mal, me machucou. E tem igreja que fez mesmo, eu sei. Mas a maioria não. A maioria é só mimimi. Eu estou muito ferido com a igreja. Mas por quê? O que a igreja fez? Te deu um bofetão? Eu já falei, aqui, eu ainda não criei, eu vou criar. O Ministério da Biaba. A pessoa falou uma coisa dessa, tomou-lhe uma biaba. Nós vamos criar. Eu estou avisando os caras já, nós vamos ter o Ministério da Biaba aqui. Os outros estão convidados a entrar para esse ministério. Falou bobagem, toma-lhe uma biaba do lado do ouvido. Ministério da Biaba. Em quinto lugar, 1 Pedro ainda, um capítulo depois. 1 Pedro 3,17. Pedro vai enfatizar mais do que já vinha falando. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Cara, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Tá sofrendo, já é ruim. Mas ainda tem que fazer o que é o bem? Sim, exatamente, acertou. Vai agora e faz. É melhor, Pedro está dizendo, é melhor. Se é a vontade de Deus, então de fato ela é melhor. Se nós cremos, é assim que a gente tem que fazer. Não fazer isso aqui é viver em incredulidade. Aí complica. Entendeu? É isso. Fica de pé. A má notícia para nós aqui, tem uma notícia bem ruim. É que desde Adão nós não conseguimos fazer isso aqui. Por causa de Adão. Adão já não conseguiu e por causa dele nós não conseguimos. Adão não obedeceu à vontade de Deus. A vontade de Deus era, cara, come de tudo. Come de tudo. Só não come dessa árvore aqui. O fruto dessa árvore aqui tu não pode. Nesse não. Ele comeu. Ele desobedeceu à vontade de Deus. Ele desobedeceu a Deus, não cumprindo a vontade dele. Adão não cumpriu a vontade de Deus de acordo com o propósito que ele tinha, que era guardar o jardim. Deus colocou Adão no jardim para quê? Para cultivar e guardar. Adão não guardou. Permitiu que a serpente viesse e impusesse uma mentira, uma desconfiança na palavra de Deus, e a coisa degringolou. Adão não cumpriu a vontade de Deus, que era qual? Ter protegido a sua esposa e o jardim. O segundo Adão vem e cumpre isso. Pisa a cabeça da serpente, porque o primeiro não fez. A má notícia para nós é que por causa de Adão, nós vivemos até hoje nessa busca por autonomia. Nós queremos autonomia, a gente não quer estar submisso à vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade. Sabe qual é o problema? É que a busca por autonomia resulta em morte. Deus falou, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Ele comeu. Por causa disso, a morte está aí. Autonomia, estar fora da vontade de Deus, é morte, significa morte. A boa notícia, tem a má, mas também tem uma boa, é que Jesus cumpriu a vontade de Deus. A boa notícia é que Jesus cumpriu, realizou a vontade de Deus. Não só ele fez, mas ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus disse mais, ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava se importando com a sua vontade, e sim a vontade do Pai, que a vontade de Deus fosse realizada. Por isso que ele nos ensina a orar isso, para buscarmos e realizarmos a vontade de Deus, a ponto de que quando precisou, essa vontade conflitou com a dele, ele disse: todavia não faça a minha vontade, e sim a tua. Bendito é o nome do Senhor. Por causa dele, nele, nós temos a vontade de Deus sendo realizada em nós, por mais que ainda haja conflito em nós. Em Jesus, você e eu somos capacitados no Espírito Santo a cumprir a vontade de Deus. Essa é a boa notícia. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. No reino consumado, esse reino que nós pedimos, que foi a última petição antes dessa, nós buscamos o reino. Quando o reino estiver consumado, não vai mais precisar ter vontade com relação a divórcio, com relação a virar a cara para os inimigos, virar o outro lado, a outra face. Por quê? Porque não vai ter inimigo, não vai ter divórcio. Agora é a hora de nós buscarmos a vontade de Deus, porque na eternidade ela vai ser feita. Agora é a hora de nós buscarmos isso. Quando estiver lá, a coisa vai ser realizada, vai funcionar, não vai mais haver pecado, vai estar tudo acabado. Todo conflito, toda tendência pecaminosa terá acabado. Agora é a hora de nós irmos em contrapartida, contrários ao fluxo natural, e buscar a vontade de Deus. Amém? Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, a tua luta. Eu não sei qual tem sido a tua fraqueza, mas eu sei que a vontade de Deus na tua vida é melhor do que a tua própria. É melhor do que a tua vontade. Deus diz: porque os meus planos são mais altos que os teus. Deus tem uma vontade que às vezes nós achamos ruim, por causa da nossa tendência, agora por causa que o pecado ofuscou a nossa visão, nós não conseguimos ver no que a vontade de Deus vai culminar. Mas uma coisa a gente sabe: a vontade dele é melhor que a nossa. A vontade dele é melhor que a nossa. Por isso nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Nós buscamos tanto fazer a nossa vontade, que muitas vezes acabamos esquecendo de buscar a tua, de querer saber qual é a tua, de buscar saber qual é o teu desejo para nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos mais de ti, a buscarmos conhecer mais a tua palavra, a buscarmos obedecer mais a tua palavra, a tua vontade revelada a nós. Dá-nos condições, dá-nos enchimento do Espírito Santo, dá-nos, Senhor, que amemos a tua palavra. Em nome de Jesus, age em nossas vidas de forma que nós venhamos ser filhos mais obedientes. Que nós sejamos cada dia mais obedientes, como filhos que amam obedecer o seu Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, que o mesmo prazer, que a mesma alegria que os anjos têm, que os santos anjos têm de obedecer a tua vontade, seja que tenhamos de cumprir a tua vontade aqui. Em nome de Jesus, age em nós para que seja assim. Faz isso, Senhor, que assim seja, eu te peço.